Você tem a sensação de que existe um catarro grudado na sua garganta, de que ele não sai muito fácil dali, você tenta escarrar, você tenta jogar ele pra fora e ele não sai. E se sai, você não sabe de onde veio. Você não sabe se ele veio do seu pulmão, você não sabe se ele veio do seu nariz, tá tudo muito estranho. Bom, hoje eu vou falar pra vocês todas as causas prováveis desse catarro e eu vou explicar também a anatomia do nosso corpo, da onde pode estar produzindo esse catarro de um jeito bem fácil. Até mesmo pra você que nunca estudou nada sobre anatomia e vai aprender agora de uma vez por todas, de uma forma definitiva, o que é esse catarro, da onde ele vem e o que você pode fazer para resolver ele também de uma vez. Muito prazer, meu nome é Christian Morato, eu sou médico, você está assistindo um vídeo aqui do meu canal e eu fico muito feliz com a sua presença. Pessoal, é o seguinte, antes da gente continuar, já se inscreve no canal aí, ativa o sininho de notificações, quando você clica naquele sininho ali que tá do lado do botão inscrever-se, você ativa as notificações, isso significa que toda vez que tiver um vídeo novo aqui no meu canal explicando sobre alguma doença, sobre algum sintoma que talvez você tenha, você vai receber essa notificação no seu celular, no computador, enfim, no aparelho eletrônico que você tá usando para assistir esse vídeo. Então, depois do vídeo também deixa o seu comentário, o seu like ali, que são muito importantes. Não esquece de deixar o seu curtir aí, isso ajuda muito no canal. Lembrando que a gente é um canal de medicina e canais de medicina não são, né, tão fáceis de chegar ao público como um todo, porque é um nicho muito pequeno. Mas, enfim, vamos pro nosso assunto. Eu falei para vocês que a gente vai falar um pouquinho daquele catarro na garganta. Primeiro, pessoal, vamos olhar um pouquinho para uma imagem aqui que eu vou projetar para vocês. Nessa imagem vocês estão vendo a via aérea superior. Por que é chamada desse jeito, né? Porque é onde o ar entra. Estão vendo isso aqui? Esse aqui é o buraquinho do nariz. Então o ar ele entra por aqui, ele passa por toda essa região da cavidade nasal, é assim que a gente chama. Nesse lugar o ar vai ser aquecido, vai ser filtrado, né? Porque existem várias sujeirinhas no ar. E aí ele vai passar para a região da nossa garganta. A gente chama de faringe, né? Ele entra na nossa garganta e daqui da garganta, pessoal, ele vai passar em direção à nossa traqueia, tá? Que é uma região, um tubinho que leva o ar pro nosso pulmão. Tá vendo isso aqui, ó, que eu tô mostrando pra vocês? Isso aqui é a nossa traqueia, tá? Ela fica bem logo abaixo da nossa pele aqui do pescoço. Então é um tubinho, esse negócio que a gente consegue encostar, que é um tubo no nosso pescoço, é a nossa traqueia, tá? Então o ar ele entra por aqui. Tem muito paciente que fala que sente que tem como se fosse um catarro um pouquinho mais acima da traqueia. Então ele fala que parece que tem um catarro aqui, ó, bem na dobrinha do pescoço. Ele fala que tem um catarro grudado ali. E tem alguns que falam que sentem um catarro aqui. O catarro que tá aqui, ele provavelmente tá dentro da traqueia. Então a gente vai tentar falar um pouquinho da origem, da onde que pode estar vindo todo esse catarro, esse muco. Primeiro, vamos falar das pessoas que sentem que o catarro tá aqui na garganta, tá? Nessa parte aqui da garganta mesmo, nessa parte aqui que vocês estão vendo essa imagem. Bom, pessoal, como eu falei, nós temos aqui esse ar entrando aqui no nosso nariz, né, nossa cavidade nasal, passando pelos cornetes nasais. Isso aqui são os cornetes, tá? Eles servem para umidificar, filtrar o ar, aquecer um pouquinho o ar, porque o ar é muito gelado, né, para ele não chegar gelado no pulmão. E esse lugar aqui, ele normalmente produz líquido, ele produz muco. O muco serve para quê? Para umidificar o ar. A gente produz ali entre 500 a 700 ml de muco por dia. É um número bem grande, né? Se você pensar 500 ml, 600 ml é muito. Mas a gente produz isso, tá? Justamente para umidificar bem o ar, aquecer o ar. Às vezes, o paciente, ele tem uma rinite, né? O que é essa rinite? A rinite é quando essa região inflama. Então, ela pode inflamar porque a pessoa é muito alérgica, por exemplo, a alguma substância. Então, a pessoa alérgica ao pó, né? Tem muita pessoa que é alérgica ao pó. Então, eu tava limpando a casa, entrei em contato com o pó que tá no ambiente. Essa região aqui, ela detecta esse pó e aí ela acha que o pó é muito agressivo, né? O paciente que é alérgico, é assim que o corpo funciona. Ele acha que o pó é muito agressivo, que é muito perigoso. E aí ele gera uma resposta muito forte, né? Uma resposta da imunidade muito forte e começa a inflamar essa região para atacar o pó. Só que aí o problema disso, né, é que começa a produzir muito muco. E aí o muco que é produzido aqui pode muitas vezes sair pelo nariz. Então o paciente ele tá lá sentindo que o muco tá saindo pelo nariz, né? E normalmente o paciente se queixa disso, né? Que tá tendo muito catarro saindo pelo nariz. Só que aí se o paciente deita, o que acontece? Esse muco ele acaba indo para trás, igual vocês estão vendo essa flechinha. E aí ele fica aqui na garganta. Então toda vez que o paciente deita, esse catarro ele vai para a garganta e aí vem aquele catarro que incomoda muito. Às vezes ele gera uma tosse e cospe esse catarro. Outra causa desse catarro, pessoal, pode ser
por causa de uma sinusite, tá? Nessa outra imagem aqui, vocês estão vendo esses buraquinhos, ó. Tá vendo esses buraquinhos que tem no osso? Isso aqui é o que a gente chama de seios paranasais, né? Seios da face. Nós temos uns lugares, uns espaços aqui nos nossos ossos que eles são revestidos, né? Na parte interna, ou seja, por dentro deles, tem muco, a mesma mucosa, né? Parte mucosa, vermelhinha, rosada, que existe dentro do nariz, tem ali dentro. E eles servem para umidificar o nosso ar também. Às vezes acontece a mesma coisa que acontece na rinite, eles inflamam. E normalmente, quando inflama essa mucosa do nariz, inflama também ali dentro a mucosa que existe dentro dos seios paranasais, causando a sinusite. É por isso que eu normalmente falo para os pacientes que, na verdade, não existe uma rinite separada da sinusite, existem sempre as duas juntas. É por isso que o nome mais correto é rinocinusite, é o nome mais correto dessa doença. E quando ela produz catarro, acontece a mesma coisa, porque nesses buraquinhos sempre vai ter um pequeno tubinho que vai conectar eles aqui com o nosso nariz, né, com a cavidade nasal. E aí o catarro sai dali de dentro, né, esse muco sai daqui, vem pra cá e aí ele vai pra garganta, levando a mesma sensação de catarro na garganta. E esse catarro, ele pode ir pro pulmão, pessoal? A resposta é não. Esses dois tipos de catarro que a gente falou, eles não vão pro pulmão. Por quê? Porque para que o pulmão possa receber o oxigênio, ele vai ter uma pequena estrutura, que é isso aqui que vocês estão vendo, chamada epiglote. Ela é uma válvula que abre e fecha. Só que ela só vai abrir quando o que vai entrar aqui dentro é ar. Afinal de contas, imagina você engolir um alimento e aí uma coisa sólida, como o alimento ou o catarro, passa para dentro do pulmão. O que vai acontecer se o feijão ou o arroz que você come vai pro seu pulmão? Você vai morrer, né? Você vai se engasgar, você vai ter uma pneumonia por alimento, que a gente chama na medicina de pneumonia por broncoaspiração, é perigoso. Então, não vai catarro ali pra dentro, tá? Senão você ia sufocar com um monte de catarro entrando toda hora aqui dentro, né, do seu pulmão. Então, o que acontece? Ela normalmente fecha quando a gente precisa engolir alguma coisa. Esse catarro, muitas vezes, a gente engole. E aí, ele vai pra esse outro tubinho que tá aqui atrás. Tá vendo esse tubinho? Esse aqui é o tubinho do esôfago. Ele leva lá pro seu estômago a substância. Então, essa sensação de catarro aqui no seu peito, ele não vem da sua sinusite nem da sua rinite, tá bom? Agora, por que eu falei do esôfago? Porque muitas vezes o paciente tem refluxo. O refluxo, o que é? Quando o ácido do estômago, ele volta pelo esôfago e sobe até a garganta. E aí, quando ele sobe até a garganta, o que acontece? O nosso corpo, ele tenta se proteger contra o ácido, porque o estômago, ele é preparado para aquela acidez que existe no estômago. Ele prepara um muco, né, uma mucosa, a gente chama de mucosa na medicina, que é bem resistente ao ácido. Agora, nossa garganta, nosso esôfago, ela não é resistente. Então ele começa a produzir mais muco. E esse muco, esse catarro, vai grudando aqui nessa parte. E isso pode fazer o paciente ter essa sensação de que ele tá com bastante catarro na região da garganta e um pouquinho do peito. E aí é importante a gente entender uma coisa. Esse catarro que tá ali, ele costuma aparecer mais quando o paciente tá deitado, porque o refluxo piora quando o paciente deita. E quando o paciente deita do lado direito, ou seja, ele tá deitado com o lado direito na cama. Isso faz com que o refluxo seja facilitado, ou seja, para evitar isso, você tem que deitar pro lado esquerdo. Se você reparou que quando deita do lado esquerdo tem menos refluxo, é importante você ir pro médico, porque tem algum probleminha já na válvula do seu estômago que tá deixando o refluxo voltar, esse ácido voltar. Refluxo não é normal, tá, pessoal? Bom, uma causa importante também de catarro ali é um paciente que fumou a vida toda, que cozinhou a lenha há muito tempo, que é fumante passivo, né? Ou seja, tem muita gente que fuma em casa e ele acaba fumando passivamente, né? Ele acaba inalando aquela fumaça passivamente e ele pode desenvolver uma doença pulmonar obstrutiva crônica, uma bronquite crônica. E essa bronquite crônica vai produzir bastante catarro, vai levar a um acúmulo de catarro aqui nessa região também. Só que esse paciente vai ter muita tosse, tá, gente? Ele vai ter tosse com catarro. Então, se você tem muita tosse com catarro, muito tempo, pelo menos há 1 ano, 2 anos já tá com essa tosse, é muito importante ir no médico. Não fica só no chazinho natural, no antitussivo, é muito perigoso tomar antitussivo nessas causas, tá? Então não fica desse jeito, vai pro médico, porque esse quadro pode piorar. E uma causa muito importante também de sensação, pessoal, de catarro no peito, é uma somatização. O que é somatização? Isso é muito importante
importante, tem muito paciente que ele tem dificuldade para entender. Eu quero que vocês entendam agora de uma vez por todas. A somatização é a sensação de que existe algo no corpo, só que na verdade não existe. Isso é algo do nosso psicológico. Já ouviu falar que a mente é muito poderosa? Pois é, a mente ela realmente é muito poderosa. A pessoa sente que tem um catarro ali, ela tenta escarrar, não sai nada. Ela tenta forçar, não sai. Ela faz aquele barulhinho com o nariz, né, de puxar o ar para tentar mexer alguma coisa ali, não sai. Então isso é por quê? Porque não tem nada ali. Só que ela tem uma sensação, ela acredita que aquilo existe, então ela começa a pensar e sentir no corpo dela como se isso realmente existisse. Você sabia que a somatização ela é muito frequente? Pacientes que têm depressão, que têm ansiedade, muitas vezes eles somatizam muita coisa e começam a aparecer sintomas. Tem pessoas que eles acreditam estar doentes, acreditam estar com alguma doença específica, pesquisam muito sobre essa doença e por causa disso, de acreditarem muito na doença, eles começam a ter sintomas da doença. Aí você faz exame, você faz estudo, procura, examina o corpo do paciente, nada, porque ele está somatizando. Então o paciente ele está acreditando naquela doença e ela começa a ter sintomas no corpo. Então a somatização pode ser uma causa. Então se não for nenhuma das causas anteriores que nós citamos, a somatização pode ser uma delas. O que eu faço quando eu tô com esses sintomas então? Se você percebe que tem uma rinite, uma sinusite, vai ao médico para poder ser bem tratado. A rinite e a sinusite tem tratamento, pessoal. Então tem como resolver esse quadro. Não fica sempre sofrendo de rinite e sinusite. A bronquite crônica que eu falei para vocês, ela também tem tratamento. Então não fica sempre ali com tosse, com catarro, porque isso aí tem como tratar. A somatização também, né? A gente pode ali conversar com o paciente, falar para o paciente caso ele tenha muita somatização, passar um remedinho ou outro, por pouco período de tempo. Psicólogo é muito importante também. Eu já fiz terapia, psicólogo é maravilhoso, ajuda muito quando você somatiza algum sintoma. Então é muito importante essa parte da medicina também, né? Psicologia é uma parte da medicina no final das contas. Bom, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas que eu dei, dessas prováveis causas ali de catarro na garganta. Se você gostou do vídeo, não se esquece do seu comentário, do seu curtir ali embaixo. E aqui no final do vídeo eu vou deixar 2 cards falando de outras coisas sobre a saúde, né? Um vídeo aqui sobre diabetes que o pessoal gostou bastante e outro vídeo falando sobre como dormir melhor. Tem muito paciente que tem dificuldade para dormir. Eu deixei nesse card explicado. Eu vou ficando por aqui, não se esqueçam que conhecimento é poder. Tchau!